eu queria dar o destaque inicial no seguinte sentido: meu inglês não é muito bom, mas eu li nos últimos dias, em 2 jornais lá da Inglaterra, que o Manchester City pode ser rebaixado no campeonato inglês, apesar de ser o campeão, de ser o líder, mas acontece que estão sendo feitas investigações que mostram que o Manchester City teria, né, segundo essas investigações, cometido várias irregularidades em relação ao fair play financeiro e ao pagamento de impostos também. Então, se essas irregularidades forem confirmadas, o Manchester City será rebaixado. E isso é uma coisa que interessa muito para nós aqui brasileiros, porque esses caras estão investindo aqui no Brasil também. Então, caso essas investigações comprovem irregularidades lá na Inglaterra, nós temos que exigir as investigações aqui também no Brasil. Se estão sendo respeitados. Porque o que eles fazem? O que é o fair play financeiro? O clube não pode gastar mais do que ele arrecada. Até aí tudo bem, não é só isso, mas a grosso modo é isso. Então, o que eles fazem lá na Europa, em alguns casos, eles inflam as receitas, eles mentem, forjam contratos de publicidade para poder gastar mais. Ó, eu estou arrecadando tanto aqui, eu posso gastar mais. Aí os caras vão ver e não estão arrecadando aquilo. Então nós precisamos que essas investigações, porque é tudo muito bonito. O Grupo City vai investir no Brasil, está contratando todo mundo, né? Só que isso precisa ser feito dentro da lei, dentro dos parâmetros legais. Não é justo chegarem aqui com capital internacional, começarem a contratar todo mundo e não se submeterem às mesmas regras que o Juventude, que o Sport, que o Goiás tem que se submeter. Não, tem que ser igual para todo mundo. Então, caso essas investigações levem ao rebaixamento do Manchester City, nós queremos a investigação aqui no Brasil também. E quem sabe, é um sonho que eu tenho, essas investigações mostrem também o que aconteceu no jogo Bahia e Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Porque eu não engoli o que aconteceu naquele jogo e até o dia que eu tiver um microfone na mão, um computador, um celular, eu vou perguntar o que aconteceu no jogo Bahia e Atlético Mineiro na última rodada, no dia 6 de dezembro do Brasileiro do ano passado. Quem sabe, se fizerem uma investigação profunda, encontrem também esta resposta. Muito bem, Calil foi buscar ali um paralelo entre o jogo do Atlético e a falta de fair play financeiro do Manchester City, que pertence ao mesmo grupo do Bahia. O Bahia pertence ao mesmo grupo do Manchester City. É o Grupo City que comanda o Bahia, e só como informação, ontem lá na imprensa baiana, e se não me engano o Alex também falou sobre isso no Sport TV, o Alex ex-Corinthians, campeão da Libertadores pelo Corinthians, circulou a informação de que o Bahia teria interesse na contratação do Gabigol. O Bahia entraria na parada para tentar levar o Gabigol. Então, agora eu vou perguntar a você, você acha que o Bahia tem condições de contratar o Gabigol? Alguém precisa responder isso. Se nem o Corinthians tem, pô. Aí depende da bala que o grupo tem, né? Aí entra a história do fair play mesmo. Você tem que ver o quanto o clube arrecada, mas... se o jogador tiver livre... tá tudo certinho lá com o Bahia, né? E os investimentos são altos para uma equipe como o Bahia, mas não são assim algo como a gente já viu no futebol brasileiro, com Banco Excel no Corinthians, com Parmalat lá atrás no Palmeiras. Não, mas assim, né? mas só pegando essa contratação como exemplo, eu entendo o que quer dizer o Calil. Essa Bahia... possível contratação. Exato. Não sei nem se é provável contratação. Exato. Nem sabia, eu falei porque você comentou, eu não sabia. Existe o interesse do Bahia no Gabigol. Só pegando essa possível contratação como exemplo, eu entendo. Tipo, o Bahia não tem receitas próprias
para contratar um jogador. Mas do ele não calibre é do mais o Gabigol. Bahia, gente. Então, mas o princípio do fair play financeiro é esse. Mas Né, tem fair play financeiro no Não, futebol não brasileiro? existe, não existe. Mas o princípio é esse. Eu só estou dizendo que, na teoria, o que disse o Calil faz total sentido. O Bahia não tem condições para contratar um jogador como o Mas, Gabigol. gente, mas o Palmeiras não tinha condição de contratar ninguém quando veio a Parmalat e contratou uma Exato. seleção brasileira em uma semana. Roberto Carlos, Antônio Sim, Carlos, tanto tempo Edilson e acontece Edmundo isso. em uma semana. Sim, não estamos. Não teve choradeira nenhuma na época. Não estamos falando de algo inédito Sim. na história do futebol brasileiro. Apenas, em teoria, como as coisas poderiam funcionar. E só um detalhe, Tomás, realmente aqui não existe fair play financeiro com esse nome, mas o Profut e outras leis, a própria lei da SAF, elas têm, digamos assim, instrumentos para que o clube não possa gastar mais do que ele arrecada, entendeu? Se você analisar a lei do Profut, a própria lei da SAF, então o que nós queremos, tudo bem, se for tudo correto, ok, maravilha, tomara que o Bahia contrate o Haaland. Agora, se tem algum problema, queremos saber.